sejam muito bem-vindos e bem-vindas vocês que estão nos assistindo a mais um episódio aqui do programa Reflexo de Maria. Isso mesmo. Esse mês de Maria, o mês de maio, é o mês que nós estamos trazendo aqui para compartilhar com você, para trazer um pouquinho para sua casa a realidade de outras famílias, né? De casais aqui que vão testemunhar, né, a sua vida matrimonial, seus desafios, né? E o testemunho vivo, né, de estar sob a presença de Deus, de estar sobre o colo de Nossa Senhora, né? Então, para a gente começar, vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, né? Existe lá em Lucas 1, o Magnífica, né? Que é conhecido por muitos católicos, muitos cristãos, né? É uma oração muito poderosa, uma oração que Nossa Senhora exalta a Deus, né? Logo que é anunciado a ela que ela geraria o Filho de Deus, né? E aí, na sinceridade de um coração puro, de um coração obediente a Deus, de um coração que se coloca e se despoja em toda a vontade de Deus sobre a sua vida, ela faz essa oração. Então, te convido para fazer junto comigo, para que a gente possa estar abrindo aqui, né, esse vídeo, tá bom? Vamos juntos. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, lhe proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre o que os temem. Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. E vamos iniciar agora, hoje, né? Nós convidamos aqui um casal que serve aqui no Santuário Mãe dos Aflitos, para contar um pouquinho da sua realidade, né? De como casal, de como família. Testemunhar para nós aqui que talvez dúvidas que você tenha, que você passe no seu casamento, com a sua família, talvez esse casal já passou e eles vão compartilhar um pouquinho da sua história, né? Hoje aqui comigo está a Beth e o Wilton. Sejam bem-vindos. Obrigado, Vivi. Beth e Wilton, a gente se alegra muito com a presença de vocês, né? Hoje o programa Reflexo de Maria, a gente está trazendo famílias para que as pessoas também possam ver testemunhos que edifiquem a sua casa, né? Ver que também outras famílias passam por dificuldades semelhantes, outras famílias também passam por dúvidas, por anseios e por medos, né? Que muitas vezes a gente já passou, né? E a gente pode edificar a vida do outro, a gente pode dar um norte, uma direção para outra pessoa, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, de onde vocês são. Vamos lá, quem começa aí? A mulher. Vamos começar pelas mulheres. Então, eu sou Elizabeth, né? Como a Vi já falou. Meu esposo é o Wilton. E nós se conhecemos, na verdade, na casa de um primo meu. Ele era amigo. E nesse dia, era um dia de domingo, e tinha os parentes que vieram de Ribeirão Preto. E tinha uma prima minha que não conhecia realmente o Play Center. Olha, na época, tinha até o Play Center. Aí o que acontece? A gente não tinha carro suficiente para levar essa minha prima a conhecer esse lugar, né? O Play Center, que era um parque de diversões. E aí o que aconteceu? Esse meu primo falou assim: tem um amigo que tem um carro e a gente vai ver se cabe para a gente ir, né? No caso, teria ele mais 2 amigos, eu e 2 primas. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu. Chamou o Wilton, na verdade, que já era amigo dele, né? E aí o Wilton chegou na casa do meu primo. Chegando lá, no portão, toquei o portão, saiu Elizabeth. Oi! Eu falei, nossa, que oi é isso? Meu Deus, eu nunca tive um oi tão bonito desse. Aí fiquei encantado, né? Aí falei, cadê o Washington? O Washington tá aqui, que é o primo dela.
Aí falou assim, a gente, tem minhas primas tá aqui, a gente vai pro Play Center, mas não tem carro suficiente. E como eu tava de moto, eu falei, moto não vai dar para levar, né? Aí eu lembrei de um amigo meu que tem carro, aí fui correndo. Nossa, fiquei encantado, eu falei, não, tem que levar essa menina. Foi à primeira vista. Foi o primeiro oi. Aí eu saí correndo, saí de moto, chamei meu colega, que hoje é um irmão para mim, padrinho dos meus filhos, ou padrinho dos filhos deles, assim, aquele irmão que talvez até mais que o próprio irmão de sangue, né? E ele falou assim, não vou, não posso, hoje domingo, eu não. Aí eu falei, tá bom, obrigado, Miguel. Aí saí, corri, voltei e falei, infelizmente não consegui o carro. Aí passa um tempinho, chega meu colega, o Miguel, você acha que eu vou fazer isso com você? Não sei o quê. Aí pegamos todos, fomos pro Play Center. Aí, nossa, aquele encanto de conquistar a Elizabeth. Chegando no Play Center, aí ele tinha uma namorada. Ele namorava na época? Mas à distância. Entendi. Aí o que aconteceu? Tinha uma excursão justamente da onde essa menina morava. No mesmo dia para ir pro Play Center? Meu Deus do céu. Wilton, você ficou, hein? Eu nem falei pra ela, só quando a gente estava no caminho, eu falei assim, coincidência, eu vou encontrar com uma namorada minha que tá indo pro Play Center. Ela morava em Indaiatuba. E era uma excursão que eles estavam indo para lá. Aí, chegando lá, eu falei pra ela, não, você tem namorada, não quero saber de você, não. Aí eu falei, tá bom. Aí, não encontrei, cheguei lá, não encontrei ela, fiquei procurando, não encontrei, e continuei na fila com eles, né? Fazendo hino nos brinquedos e tudo. Quantos anos vocês tinham nessa época que se conheceram? Eu 16 e ele 26. 10 anos de diferença. Nós temos 10 anos de diferença. Aí, conclusão, né? Passamos o dia, ele sumiu, depois ele encontrou a gente. E a gente se divertiu no Play Center, né? Porque, tipo assim, naquela época eu não tinha noção de namoro. Aí eu peguei e falei assim, a gente veio no caminho, conversando e tudo. Aí teve um olhar entre eu e ele dentro do carro. Aí ele falou assim... Aí ele conversando com meus primos, aí ele falou assim, nossa, quis dar uma que queria namorar comigo. Eu falei assim... Nossa, ele estava encontrando com a namorada no Play Center, agora não dá, né? Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e, sem querer, a gente se tocou e deu um beijo dentro do carro. Aí ele me passou o telefone, falou assim, depois você liga para mim. Aí eu falei, tá bom. Aí passou, né? Como eu era jovem, estudava só. E na época era assim, muito estudo e dentro de casa. Nunca fui de muita amizade. Por ser só eu. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, sabe, acho que eu vou ligar para o Wilton. Aí quando eu liguei para ele no serviço, eu falei assim, oi, boa tarde, eu sou a Beth, tudo bem com você? Sabe, brincadeira. Naquela época não tinha sentimento ainda. Aí ele falou assim, da onde? Aí eu falei assim, como que ele não sabe de onde que eu sou? Esqueceu. Aí eu falei assim, nossa... Aí a gente conversou. Ele falou assim, você não quer ir na casa do seu primo para a gente se ver domingo? Aí eu falei assim, não sei, porque só se meu pai foi e minha mãe também. Porque na época era muito rígido, eu não saía sozinha de ônibus. Né? Só ia onde minha família ia. Aí ele falou assim, dá um jeito. Às vezes a sua tia passa lá e te leva. Aí eu falei, tá bom. Mas na época, o que aconteceu? Ele conversando com meu primo colocou muito medo, né? O meu tio é bravo. A mãe dele também é séria, porque eu já sabia que eles se encontravam para sair, para ir para as festas, muitas vezes para conversar, e tinha um grupo, né, de motoqueiros, assim, de amizade. E aí o que aconteceu? O Wilton sempre com esse mesmo grupo. Aí os meus primos falaram assim, olha, tenha cuidado, que a minha prima é coisa séria. Aí ele ficou todo com medo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí no domingo eu consegui ver ele. Aí a gente conversou. Eu falei, só que eu não vou ficar vindo aqui conversar com vocês. Se você quiser me namorar, você vai ter que pedir para os meus pais. E eu acabei com a menina. Eu acabei com ela. Falei, não, é muito longe, é muito distante, não dá pra gente ficar namorando. Eu não sei. Eu estava vidrado por ela, assim. Aí acabamos o namoro.
E a gente começou a se encontrar na casa da tia dela. A gente saía, ia pro shopping, não sei o quê. Passeio, assim, só passeio, né? Shopping, conversar assim, né? Aí ela falou, não, você tem que conversar com meus pais pra gente ir. Eu falei, tá bom, eu vou marcar um dia, eu vou lá. Aí a gente foi, lá no Varginha, né, Jardim Varginha. Aí fui, conversei com o pai dela, com a mãe, falou, não, tudo bem, não sei o que. Aí liberou o namoro, só que a gente só saía juntos, né? Era família, sempre saía juntos para todos os lugares. Aí criou aquele vínculo, nossa, foi maravilhoso, eu gosto muito deles todos e eles gostaram de mim também. E a gente continuou o namoro mais sério, né? Assim, começou a sair para os lugares e tudo, e aí foi, namoro. Ela não era, aí vamos falar da parte, né, que você não era muito de igreja, né? Não. E eu sempre, minha família desde pequeno, minha mãe me levava para missa, mesmo bebê me levava, eu ficava brincando na praça, mas eu ia. E aí eu falei, nossa, eu tô à vontade de ir para missa, vamos lá, missa? Aí ela falou assim, missa? Eu falei, missa, aí na igreja, no domingo. Ela falou, tá bom. Aí nós começamos a ir na igreja. Ela começou a ir comigo na igreja, nos domingos, né? E eu não ia mesmo, não, porque eu fui batizada, crismada e, tipo assim, tive a fase. Aí ele falava assim, vamos comigo na igreja? Eu falei assim, na igreja, Wilton, vamos. Então tá bom, para fazer o gosto dele a gente vai. Aí, às vezes, a gente ia na Santa Rita, que ele morava em Vileiras, né? Aí, de lá, a gente passava na mãe dele, tudo. Aí, começamos esse vínculo. Só que, tipo assim, ainda à distância. Quando eu vim conhecer realmente Jesus, ter um encontro pessoal, eu já estava lá no casamento, né? Mas aí, o que aconteceu? Ele terminou com a menina, a gente ficou noivo depois de 2 anos. Vocês namoraram e noivaram quanto tempo? Então, eu conheci ele com 16, com 18 a gente ficou noivo. E com 21 a gente casou. Foi seu primeiro namorado? Foi. Meu primeiro e último, porque eu falo pra ele que casamento é só um. Eu era muito namorador. Nossa, era muito. A gente tinha turminha, né? Pessoal de motoqueiro era muito. E a gente namorava assim, era namoro sem compromisso. Namorava uma aqui, outra ali, uma semana. Aí depois que eu conheci ela, eu falei, não, chega, acabou, parei totalmente. Falei, não, eu também já tô na idade que tem que ter mais responsabilidade. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, vou parar de todas essas farras de amizade, de tudo, e seguir o caminho de namoro, noivado e de casamento, de família mesmo. Então... Aí chegou no ponto que aqueles amigos dele todos casaram também. Todo mundo foi casando junto. Todo mundo criando família, né? Aí passou toda essa fase. Aí a gente construiu família e todos os amigos dele. Foi muito legal. Até isso, porque os filhos de todos os amigos são da mesma idade. A amizade nossa dos amigos hoje, até hoje, os meus amigos antigos, a mesma amizade. Os filhos, tudo quase da mesma idade, o primo dela é casado também, tem 2 filhos, o meu amigo Miguel tem 2 filhos, o Renan tem uma filha, e é tudo, então foi assim, criou aquela, mudou totalmente o ritmo a direção. A direção. Né? Beleza, só que nós perseveramos. Isso, aí nós perseveramos na igreja. Só que aí teve uma fase de 2005, onde a gente começou... Eu fiquei grávida logo após um mês de casada, né? E aí eu comecei a me achar assim, com ciúmes do Wilton. Meu filho, aí tudo era uma confusão. Aí eu falei assim, não, a gente acho que chegou no ponto X. Aí veio o convite para o ECC, em 2005. Então, como eu tinha casado em 94... Você já estava há quanto tempo casada quando começou as crises de ciúmes? Então, eu fiquei até quase, meu filho tem uns 5 anos, né? Então, já tem uns 21 anos que eu passei por essa crise. Você tinha ciúmes de tudo? Tinha muitos ciúmes. Porque ciúmes eu me dos amigos, porque eu tinha... Você sempre foi uma pessoa com muitas amizades. Muitas amizades. Então, eu sempre gostei de... Até que eu comecei a levar para casa, a gente fazia, festinha, churrasco, e levava os amigos e tudo. E é difícil, né? Eu entendia ela. É difícil uma amizade que a gente tem de muitos anos e
De repente, assim, a pessoa entra naquela turminha, né? Se for parar para pensar, a Beth falou que a vida dela, ela é filha única, né? Não tinha muitas amizades, Sim. era sempre ali só entre família, né? Aí muda totalmente, né? Quando a E aí gente eu me casa, a gente também insere na nossa vida a vida do outro também, né? E aí eu comecei a me sentir muito dentro de casa, cuidando de tudo, e ele muito fora. Entendi. Aí começou as crises, né? Aí eu falei assim, Senhor, vamos voltar para a igreja, né? Aí veio o ECC. O ECC veio para mudar a vida. O que é o ECC? Que tem muita gente que não conhece. É o Encontro de Casais com Cristo. Aonde na época eu ficava sexta, sábado e domingo em retiro, só o casal. Entendi. E é muito É gratificante. muito bom, muito. A gente não pode falar, né, o que acontece no ECC. Tem um cronograma, né? Sim, Que se mas segue, uma direção. É um foco a Jesus. E você é aprende- só o casal ali. Tá. E você aprende sobre finanças, né? Como viver em Várias casa. áreas da vida de um casal, finanças, amor, tudo, né? Respeito. Família, respeito. Uma Nossa, experiência dos dois muito, juntos. muito. Principalmente para o casal novo, essa parte de finanças é muito bom, né? Você saber aquela direção do que Administrar. você administrar. Sim. Nossa, é onde uma coisa assim Porque ajudou um tem muito que a ajudar gente. o outro, né? Um tem que ser a metade do outro, né? Para que a coisa ande, né? Então aí vocês, nesse momento aí que tava tendo as brigas por conta de ciúmes, vão voltar para a igreja, peraí, tem alguma coisa errada. Aí veio o convite do ECC, que é o Sim. Encontro de Casais. Aí a gente fez em 2005 e começou a se envolver no ECC. Tanto é que a gente ajudou ainda nos 3, 4 ECC e fizemos o 1, o 2 e o 3. Fizemos até o 3. Então, o que acontece? Quando você faz o 3, você já vira um casal diocesano. Aí ficamos bem, aí logo veio um padre, né, na paróquia Santa Luzia, onde hoje ele é padrinho do meu filho, e ele implantou também o método Billing. Tá, vamos lá. Vocês fizeram um encontro, aí vocês foram caminhando junto, foi melhorando a questão Sim. das brigas, né? Sim. A questão de conversa, a questão do convívio entre vocês, tudo isso ajudou bastante, né? Porque às vezes o casal, né? Às vezes a mulher quer ir, o homem não quer ir, ou o homem quer ir, a mulher não quer ir, mas a gente tem que entender que tem que partir do sim dos dois. E mesmo que às vezes a gente vá não querendo, vá, experimente, né? Faça essa experiência, né? A Beth e o Wilton, eles fizeram uma experiência de fazer um retiro de um final de semana como casal mesmo, voltado para a vida de um casal e tiveram um retorno, né? Melhoraram as crises de ciúmes, melhorou o relacionamento deles, melhorou tanto que eles começaram a crescer dentro dessa realidade mesmo de ajudar casais, né? Que, igual a Beth falou, eles começaram a ser um casal referência, né? Que ajudava na organização do retiro, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente, como casal, a gente passa por algumas situações muito difíceis e a gente não vai atrás de ajuda, Exatamente. não é? Às vezes vai em amigos. Em amigos, no lugar errado, né? Isso. Exato. Falsos amigos, né? Porque geralmente o amigo ele leva a Deus, né? E aí a gente continuou, né? A nossa missão. Sim, vocês continuaram dentro da Aí igreja, fizemos o desenvolvido. método. Aí estavam os dois já, né? Sim, nós Que antes o Wilton Ele ia melhorou primeiramente, muito. né, na igreja, aí você não ia tanto, aí depois ele te levou, aí vocês Isso. voltaram juntos. Sim. Aí começaram a ter um processo de caminhada, de se conhecer em Deus, né? Sim, aí nós melhoramos muito. Aí Sim. a gente decidiu, a gente vai ajudar a igreja com Sim. o nosso serviço. Sim, vocês descobriram algo muito Sim. importante, gente. Sim. Quando a gente se doa a Deus, a gente vê frutos inestimáveis dentro da nossa casa, né? E quando o casal se junta e cria um elo tão forte, assim, no serviço a Deus, no estar com Deus, a gente vê a nossa casa mudar, a nossa verdade, vida mudar, não é mesmo? É verdade. Né? Eles ainda não contaram quanto tempo eles estão casados. Mas depois no finalzinho eles vão contar. aí. Uma hora eles vão contar para vocês entenderem que para um casamento ser duradouro, precisa primeiro, antes de qualquer coisa, ter Deus como um centro.
buscar ajuda em Deus, né? Nas coisas de Deus, né? Não que um amigo não possa ajudar, né? Claro, pode, a gente pode desabafar, a gente pode conversar, mas assim, a ajuda essencial vem de Deus. Sim, Entendeu? Para se sentir importante, né? Como esposa, na sua individualidade de esposa, na sua individualidade de marido, como um casal junto, como pai e mãe hoje que vocês já são, é somente em Deus, né? Sim, o amigo, ele ajuda, né? Mas a palavra final é Deus. É Deus, né? E aí você tá me falando que chegou um padre para falar sobre o método Billings, né? Não sei se vocês conhecem sobre o método Billings, né? O método Billings, a Igreja Católica, ela não aceita, né, nenhum método contraceptivo, né? Nós somos a favor, sim, da vida, né? Deus deu a vida a nós, ela é um dom, ela é um presente, então precisamos aceitar esse presente, né? Mas a Igreja, ela aprova um método de espaçamento de gestação, né? Que seria esse método Billings, que a Beth vai falar um pouquinho pra gente da experiência deles que tiveram, tá bom? Conta aí, Beth. Então, aí eu dentro da igreja, junto com o Wilton, nós fomos convidados a uma palestra do Cepla-Flam. Cepla-Flam é o quê, Beth? É a formação que eles dão sobre o É método o centro, né, de formativo. Aí ele levou na paróquia uma freira, a irmã Marta, que hoje eu não sei se ela ainda é viva, porque ela já era de idade, e ela explicou muito bem como é o corpo da mulher, né? Que é comparado até à Mãe Terra, né? E a gente escutou toda aquela palestra. E na época eu não tinha noção do que era o método. Tanto é que eu não tinha tanta noção que eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu sou a maior pecadora do mundo. Aí o padre deu aquela palestra e aquilo mexeu muito comigo, né? Aí eu falei assim, Senhor, manda o teu Espírito, né? E aí eu comecei muito a ir nas missas. Aí um dia diante de Jesus, estava eu e o Wilton, né, em adoração. Aí Jesus falou assim para mim, a partir de hoje, você não vai mais a não ser o método Billings. Aí eu falei, Senhor, comigo? Ele falou, diante de Jesus. Aí eu falei para o Wilton, tem uma coisa, para a gente conviver agora, a gente vai ter que fazer o método. Porque Jesus falou comigo muito forte. Aí ele falou assim, como que você entra na igreja e sai desse jeito? Aí eu falei assim... Ela saiu transformada, ela mudou totalmente, falou, não, é isso que eu quero. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Aí eu falei para ele assim, olha, tem casais que dão método. Ele falou, não, eu não quero. Aí eu falei assim, como não quer? Então, a partir de hoje, você se considera um homem sozinho. Porque quando Jesus fala, a gente tem que acolher. Aí eu falei, não. Ele me mostrou na Eucaristia que a gente tem que fazer um método. Vocês já tinham filhos nessa época? Sim, já tinha um primeiro. Já tinha um primeiro. Aí eu falei assim, pois a gente vai fazer. Ele falou assim, então... Ele ficou naquela rebeldia, depois ele pensou para lá, pensou para cá e falou assim, olha, viu que era sério? Então você liga e marca lá no Cepla-Flam, porque lá eu vou, porque eu gostei da freira, do jeito que ela ensinou. Aí nós ligamos, aí eu fui, agendei com a irmã Marta e ela me recebeu muito bem. Sentou com a gente e explicou. Ela explica para o casal, né? Então é muito bom. Aí depois que você entende junto, né? Aí você muda todo o seu pensamento, né? Do que... É interessante porque, assim, as pessoas, quando se fala de sexualidade de um casal, é algo que mexe muito com o matrimônio, não é mesmo? Sim. É algo que mexe muito com a vida e convivência de um casal, né? E quando se fala em ter filhos, é outra parte também muito importante do matrimônio, que também mexe muito com a vida de um casal, né? Então, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento ou por medo, optam pelo lado mais fácil, né? Que é a ingestão de hormônios, né? Mas não percebe que isso gera um mal
dentro do corpo físico da mulher, né? Assim, de uma forma bem resumida sobre o método Billings, né? Que quando a Beth falou assim, que a irmã Marta, ela explicava que o corpo da mulher é como se fosse a mãe terra, né? E quando ela quer dizer isso, é que assim, nós mulheres, Deus é tão perfeito na sua criação, que Ele nos faz tempos férteis e tempos não férteis. É como a terra. Um dia ela está fértil, um dia ela está seca, né? Não está pronta para ali ser semeado a semente, né? E você entender, e aí hoje a Seplaflan, ela oferece, que é o centro, né, de formação para o método Billings aqui no Brasil, né? Ela oferece vários cursos de esclarecimento em relação a isso, né? A Beth, ela teve a experiência dela com o Wilton, de uma das pioneiras daqui do Brasil, né? Que foi a irmã Marta, né? Que começou a disseminar esse conhecimento, a orientar casais. Mas hoje a Seplaflan, ela conta com um grupo bem extenso de pessoas que são da área da saúde, que são pessoas que conhecem muito bem o que estão falando, são instrutores hoje que são casais, né? Como a Beth falou. Tinha a opção de aprender com um casal que já é um instrutor, que já fez o curso, que já se certificou de todo o conhecimento, ou aprender diretamente na Seplaflan. O Wilton, né, porque ele estava meio assim, ele preferiu ir direto lá na fonte, na Seplaflan. O que também não é errado, entende? Você pode optar ou por um casal, e esse casal que vai te instruir é um casal que já fez muitos cursos, já passou por diversas formações, para poder se certificar de que ele pode te acompanhar, pode te ajudar. Ou você pode ir diretamente na Seplaflan, que lá também eles vão te dar toda a orientação, né? Então, hoje a Seplaflan, ela tem uma estrutura muito boa. Hoje a estrutura, ela tem cursos que ela fala sobre a anatomia do corpo humano, né? E especificamente da mulher, né? A mulher, ela precisa se conhecer, né? Eu também sou usuária também do método Billings, né? E para mim, eu comecei antes do meu casamento. Junto com o meu noivo, né? A gente conheceu o método, né? E a gente também passou pelas mesmas situações que a Beth e o Wilton, né? A gente ficou com receio, a gente ficou com dúvida, a gente ficou com medo. Bate aquela coisa, ai meu Senhor, o que vai ser agora? Mas assim, gente, dá tudo certo. A partir do momento que você se abre a aprender, a se dedicar, vai dar certo. Entende? Então, assim, talvez você tenha medo de ter muitos filhos, ou talvez, você já tenha filho, não quer ter mais filho. Primeiro, antes de tudo, você precisa repensar a questão da vida mesmo, né? A questão se Deus deu a vida, é porque é vontade de Deus e Ele vai dar o sustento necessário. Né? Eu quero espaçar agora, Senhor, no momento. Ok. Procure um casal, um instrutor da Seplaflan, procure a Seplaflan, tente conhecer os dois juntos, entendeu? Fazer essa parceria como casal para poder trazer isso para a sua vida, né? E fora que, assim, o uso desses anticoncepcionais prejudica muito a saúde da mulher, né? Porque pensa assim, numa bomba de hormônios entrando no seu corpo, e isso sim vai modificar tudo que a gente ingesta, seja não só hormônios, mas, por exemplo, você toma um remédio de pressão. Mas esse remédio de pressão, se você pega a bula dele lá, ele tem lá os efeitos colaterais que ele pode desenvolver no seu corpo. Isso é qualquer remédio. Imagine hormônio. Hormônio, nosso corpo produz os seus próprios hormônios. E você está ingerindo outros hormônios no seu corpo. Isso vai te causar também algum efeito colateral no seu corpo. Então, o método Billings, além também de contribuir para o espaçamento de gestação, ele também contribui também para a saúde da mulher, porque nos deixa livre dessas coisas que a gente possa ingerir e prejudicar a nossa saúde também, né? Bom, voltando aqui para vocês, minha gente, só quis dar uma resumida para o pessoal entender a história de vocês, né? É bem isso mesmo. Vocês foram então para a Seplaflan, sentaram junto com a irmã Marta. Ela explicou tudo isso que eu falei para o pessoal, a questão do corpo, a questão do relacionamento de um casal com o outro, de se respeitar, tudo isso vocês ouviram da irmã, né? Sim, aí ela acabou dando uma folha, né, onde continha de 1 a 30, que seria 30 dias, para a gente se conhecer o nosso corpo. E aí eu falei, Wilton, obediência. Né? Porque a gente estava em obediência e um compromisso com Deus, em primeiro lugar.
E a gente se conheceu, eu marquei tudo bonitinho, levei para ela, né? Ela falou assim, ótimo, então vocês vão continuar. E a partir disso vocês vão caminhar. E a gente adquiriu esse método, né? Que hoje o meu filho mais novo já está com 19, vai fazer 19 mês que vem, mês de julho, né? Não esse no outro. Esse mês que vem a gente já completa 27 de casado, né? Vendo, olha. E os filhos, no caso o mais velho, né, o Wilker, né, desde quantos anos na igreja servindo também? Acho que ele caminhou até os 18. Ele entrou com 6 anos, né, coroinha. Aí ele ficou acólito, onde ele também teve uma formação, assim, dos 6 anos até os 18 dentro da igreja, graças a Deus. E o Willer teve a graça, né? Assim, eu falo uma graça, porque quando eu ganhei o Wilker, devido àquela ciumeira que eu passei antes de ter o ECC, aí o que aconteceu? Eu falei, eu não queria mais ser mãe, eu era muito rebelde também. E aí eu tive a graça de fazer uma bela confissão, e o padre me pegou quase 40 minutos e me explicou muitas coisas da vida. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está falando demais comigo. Aí ele falou assim, tô. Aí eu resolvi ter outro filho, e eu não conseguia engravidar, né? Aí eu falei assim, olha, tudo que eu falei foi castigo, né? Porque agora eu não fico grávida. E eu tinha parado tudo. Eu falei, não, eu quero ser mãe, né? Aí eu falei assim, Wilton, o que a gente faz? Aí eu não consegui engravidar e ficou aquela ansiedade. Aí eu falei assim, eu vou na missa de cura do Padre Eugênio, né, no mosteiro. E ali foi revelada a minha segunda gravidez. Olha que interessante, né? Às vezes a gente, como mulher, a gente fala assim, ai, agora eu não quero filhos, não quero isso, não quero aquilo. Mas quando chega a hora que bate aquela vontade, a gente não consegue engravidar, vem aquela dor no peito e aquele desespero, né? E aquela ansiedade, agora eu não consigo. Será que foi meus pecados? Vem uma interrogação. E dói, né? Dói na mulher, Isso. né? Essa questão. Aí, o que acontece? Aí foi eu, a minha mãe, nesse dia, e as minhas 2 cunhadas e o meu marido. Fomos para a missa. Aí chegou lá, o padre revelava assim, tem uma mulher aqui na missa que ela já tem um filho e Deus está concebendo que ela vai ter outro filho. E ela vai vir dar o testemunho. Aí eu falei, é comigo. Eu fiquei toda vermelha na hora, suava. Falei assim, Jesus, o Senhor está em mim. Aí eu fui para casa. Eu falei, Wilton, eu acolho a graça. Passou um mês, eu já estava grávida. Aí eu falei, agora eu tenho um compromisso em dar o testemunho, né? Aí foi uma época de recesso, porque ele fecha assim para férias, né? Aí quando voltou, eu já estava de 4 meses. Aí eu fui lá e dei o testemunho, ele me abençoou, e eu tive uma gravidez assim que eu não tive o que reclamar, só engordar. Foi tranquila. Isso. E a diferença de idade dos seus filhos? São 7 anos. São 7 anos. 7 anos. Aí já tinha o ECC, né, que já tinha me ajudado muito. E graças a Deus, aí eu falei, tive meu segundo filho e a gente continuou o método, né? E continuou o método. Sim. Só que as lutas, assim como família, sempre continuam os desafios, né? Porque a gente tem filho, vai crescendo, aí uma hora é escola, outra hora é trabalho, né? O serviço de casa. Então, eu tenho, assim, a base que a gente tem que ter como família, a igreja mãe, que cuida de nós. Tanto que a gente, né, na igreja lá onde a gente frequentava, que é lá na Santa Luzia, no Jardim Varginha, a gente fez uma amizade tão grande assim, começamos a ajudar na igreja em geral, com os padres, né? Muita bênção, muito padre na nossa casa, muito seminarista. Até hoje nós temos, muita amizade com muitos padres, muitos seminaristas. E através dessas, né, que você conheceu o santuário, né, que você começou a... Não, aí isso... Acontece assim, nas igrejas, geralmente, na segunda-feira, não tem missa, né? Então, é folga dos padres.
onde eu conheci a paróquia Santo Antônio, na verdade. O padre Anderson, né? E, na época, eu vim trazer uma pessoa que precisava de uma libertação, né? Na verdade. E teve um amigo meu da igreja que falou assim, olha, tem um padre que ele celebra missas de cura na segunda-feira. Aí eu falei assim, então eu vou ver. E aí o que acontece? Eu tento levar essa menina para missa, né? Que eu comecei a ajudar todo mundo e a conhecer. E aí a gente conheceu o padre Anderson. Eu vim com uma amiga minha. E, na época, ela desmaiou muitas vezes na missa. Ela repousava, ela ficava em pé, ela repousava. Tanto é que, no final, ela foi conversar com ele e ela caiu nos pés dele, na época. Aí, o que acontece? Desse dia para cá, a menina nunca mais voltou. Eu sei que ela melhorou, mas ela não voltou para agradecer. E eu continuei vindo na segunda-feira, porque, como eu não tinha compromisso nas paróquias, na paróquia onde eu morava, eu continuei. E eu me senti muito bem. Aí o que acontece? Eu caminhei com ele, aí quando ele veio para o santuário, eu continuei vindo nas missas. E aí Deus foi fazendo a obra, né? Meus filhos foram crescendo. Na época, eu morava com a minha mãe. A gente construiu em cima da casa dela. E aí a gente tinha uma lojinha onde a gente vendia bolo. E essa lojinha, ela durou mais ou menos uns 15 a 17 anos, né? A gente trabalhou junto, eu e minha mãe, o Wilton trabalhava fora, e eu cuidava dos dois, né? Eu falei assim, um já estava grandinho, o outro também. Foi quando apareceu a oportunidade do CEAP, para o meu filho mais velho estudar, né? O padre falou assim, olha, tem uma escola lá no Pedreira, distante, mas como o teu filho já tem a idade de 14 anos, dá para ele pegar a condução. Tenta escrever ele lá, porque tem várias provas, etapas que tem que fazer para o seu filho entrar. E aí eu falei assim, se for da vontade de Deus, ele entra, né? Que tudo é vontade de Deus, nada é nosso, né? Nós não sabemos nem o que pedir. Aí foi quando o que acontece? O Wilke fez as entrevistas, né? Que tem com o pai, com a mãe, que lá eles pediam, né, muito a participação dos pais. E, na época, até hoje a gente sente muita falta, porque uma vez por mês era formações de pais. E para ver como está a família, como caminhava a família. Isso nos ajuda demais. Se todos os colégios tivessem essas formações, era maravilhoso. Sim, porque a educação começa em casa, né? Começa Sim. Com a formação junto com os pais, né? Aí o que acontece? O meu filho, ele estudou lá dos 14, aí ele fez um curso técnico, né, de TI, fez a formação, conseguiu um estágio. Aí o outro já tinha 10 anos, que é o Willer, aí surgiu a proposta dentro de um lá dentro já para sair, a oportunidade de outro entrar. Aí eu falei assim, Wilton, a gente mora aqui tão longe, como que a gente vai fazer para o de 10 anos estudar lá? Aí eu falei assim, é injusto, né, a gente dar um conforto para um e não dar para o outro, né? Um tem uma escola e o outro não. Aí ele falou, Aí na formação deu aquela inquietação, e lá também sempre tem uma capela onde Jesus fica em adoração o tempo todo. Que as crianças estão lá dentro, adoração ao Santíssimo. Aí a gente tinha o compromisso de ir nas formações e sair e fazer a adoração antes de vir embora. Aí eu falei, Wilton, vamos ver o que Deus fala com a gente. Aí eu trabalhava muito, né, fim de semana, principalmente aniversário, é tudo sábado e domingo, né? Então a gente tinha já uma clientela muito grande. E o Wilton trabalhava também de domingo a domingo, então era muito corrida. A nossa vida sempre foi trabalho, casa, igreja. E os amigos também, né? Porque às vezes a gente ainda recebia visita, ia visitar os amigos. A minha mãe terminou se separando do meu pai. E aí ficamos uma família de 5, né?
E aí continuamos. Aí quando foi um dia, eu falei assim, sempre Jesus dava o sinal dele comigo. Eu vim na missa, o Padre Anderson já tinha vindo para cá, para o santuário. Era tudo totalmente diferente, né? As estruturas, bem no comecinho. E eu participei da primeira até o dia de hoje, todas as segundas, né? Sempre vim no santuário. E aí, o que aconteceu? Falei, na época, o padre passava o Santíssimo e ele tocava na gente, sempre na cabecinha. Aí eu vim na missa e falei assim, Senhor, que era multidão, se for da tua vontade, faça uma obra. Aí ele fez novamente outra obra, né, Wilton? Exatamente. A gente resolveu que ia mudar de lá do Varginha, vamos mudar para ficar mais perto para o Willer fazer o curso e ficar perto para tudo também, né? Para trabalho, nossa, muito longe, trabalhava no Shopping Paulista na época e era, nossa, muito longe, muito longe. Aí vamos mudar e assim, de uma hora para outra a gente resolveu. Aí eu pensei, Jesus, se for da tua vontade, que o Senhor toque em mim, hoje eu vou na missa, no meio daquele multidão. Se o Senhor me achar, eu sei que é da tua graça. E assim eu vim. Cheguei no santuário, fiz minhas orações. Na hora do passeio, quem me toca? Jesus. E ali você entendeu que vocês precisavam fazer a mudança. Aí eu cheguei em casa e falei assim, como que a gente vai mudar? Não tem dinheiro. Ah, mas Jesus falou, e se ele fala, ele cumpre. Aí o Wilton trabalhava, ajuntamos as férias do Wilton, começamos a vender tudo da loja. Falamos, a gente aluga aqui essa casa e a gente recomeça. Eu vou trabalhar e o Wilton continua no trabalho. E Deus vai tomar conta. Aí começamos a procurar casa, mas não sabia que ia vir parar aqui na Sabará, né? Aí procuramos casa pela internet e conseguimos. Aí falamos assim, a casa cabe todo mundo, cabe todas as duas casas, a mobília, né, que tinha. E viemos. Aí no começo é luta, né, porque é tudo novo, você é acostumado a conhecer 35 anos as pessoas do mesmo bairro. Aí aqui é totalmente diferente, se você sai no portão você não vê ninguém na rua, você não conhece ninguém, né, totalmente diferente, né, da onde você tinha conhecimento. Aí minha mãe começou a ficar meio chateada, meio triste, né, por ser idosa, mas depois ela viu que era melhor. Meu filho terminou o CEAP, aí ele fez o estágio, depois ele entrou no Exército, né, e está hoje fazendo a faculdade, graças a Deus, né, está no último ano. Vocês continuam morando aqui próximo do santuário? Sim. Aí o Willer conseguiu também entrar no CEAP, fez o curso, né, terminou. Aí terminou o terceiro, só que aí mudou as regras do CEAP um pouco. Aí ficou mais difícil o estágio, quanto do primeiro para o segundo. E aí entrou agora esse clima, né, de pandemia. Mas sabe o que é muito interessante, né? E aí eu gostaria de chamar muita atenção de você que está nos assistindo. A gente está escutando a todo tempo a Beth falar, se for vontade de Deus, Deus dá um jeito, né? Se Deus falou, a gente tem que fazer, né? E aí ela falou assim, a família tem que estar ali junto com a mãe, que é a igreja, né? E realmente é isso, né? A gente pega toda a história da Beth, do Wilton aqui, e vai entendendo que Deus foi fazendo, o que Deus foi fazendo na vida deles, né? A todo tempo, quando ela me tocou muito quando ela falou da igreja como mãe, é que hoje a gente percebe as famílias, elas se quebrando toda, né? Se desentendendo, né? Valores se perdendo. E muitas vezes a gente olha para a igreja como ir à missa, escutar o que o padre está falando e depois sair para fora. E quando sai para fora, não leva nada disso que aprendeu dentro da igreja para sua casa. Né? A Beth contou que ela criou os filhos dela assim, tão próximos da igreja, ela e o Wilton, né? E isso é um benefício para as nossas famílias também, né? A gente precisa olhar a igreja,
não só para vir à Santa Missa, que é claro que é o principal, né, que é estar ali comungando de Cristo, estar ali partilhando a palavra, mas também a igreja como mãe que educa, que ensina, né, e que nos faz crescer em valores, em princípios, faz estruturar a nossa casa, faz estruturar a nossa vida, né? E ela foi contando a trajetória dela, que essa história dela falar, que Deus falou, que, nossa, eu comecei a ir na missa X, e ali Deus falava comigo, e ali Deus foi alimentando uma vontade, Deus vai conduzindo a gente para o local onde Ele quer que a gente esteja, no momento onde Ele quer que a gente esteja, e fazendo o que Ele quer que nós façamos, né? Então, hoje, ela mudou toda a vida dela, ela e o Wilton, deixaram a casa deles lá, hoje moram, a casa lá está alugada, né, Beth? Sim. E hoje eles moram aqui perto do santuário, servem juntos como casal, cresceram, hoje os seus filhos já estão grandes, um tem 18, né? E o outro 26. E o outro 26, já são 2 homens formados, que cresceram dentro desses princípios, desses valores que a igreja, ela nos ensina. Então, assim, talvez você em casa deve estar se perguntando, nossa, o que eu faço como que eu crio os meus filhos, como eu educo os meus filhos, como que eu vou lidar com tudo isso, né? A gente vive hoje num estado de pandemia em que a gente vê casais se separando, filho entrando em depressão, né? Ou crises de ansiedade. A igreja, ela nos ensina. Então, assim, algo muito particular que eu gostaria de falar com você é que procure a igreja, mas não olhe a igreja no bruto. Olha a igreja assim no específico, que ela pode te ajudar, que ela pode dar. Tire e extraia tudo aquilo que a igreja te oferece para a sua vida, para a educação dos seus filhos e para o seu matrimônio, né? E que você possa crescer, sim, em valores, em princípios aí que são estruturados em Deus. E aprenda também a ouvir a voz de Deus, né? A Beth, no decorrer do testemunho dela, todo tempo Deus falava ao coração dela. E ela até se emociona, não sei se vocês prestaram atenção nesses momentos, porque aí a gente vê o quanto foi profundo ali naquela situação, Deus falando ao coração dela. E Deus fala todo o tempo conosco, em todas as nossas situações. Talvez a situação que você viva hoje precise de mais dinheiro, precise de uma casa para morar, precise de um emprego, precise de uma cura. Deus fala conosco. Abra seus ouvidos, abra seu coração ao que Deus tem para falar na sua vida. O casal, eles nos trouxe aqui uma música, né, que eu acho que está relacionada à história de vocês, à vida de vocês, né? E aí eu gostaria muito que você escutasse essa música, né, refletisse um pouquinho o que a música fala, uma música linda, tá? Refletisse todo esse testemunho que a Beth deu, né, e o Wilton, né, que foi de como eles se conheceram, de como eles viram que eles precisavam da igreja para poder melhorar o casamento deles, para poder educar os filhos deles, para poder se manter em pé, né? Que você possa levar todas essas situações, né, que aqui a gente partilhou com você para a sua vida e pôr em prática na sua vida. Então eu vou pedir que toque a música, né? Qual que é a música, Beth? A oração da família. Oração da família. Que você se coloque aí em oração, que você já coloque aí no seu coração toda a sua família, né? Se você é casado, o seu marido, sua esposa, os seus filhos, toda a sua história como família, né? Que através dessa música, né, que é o Padre Zezinho que canta, né? Isso. Você possa ouvir e ofertar a tua casa, ofertar a tua história, ofertar tudo aquilo que está passando no seu coração como família, né? Quando se fala em família, é algo que mexe muito conosco. Vamos ouvir essa canção e ofertar a nossa história, a nossa família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador.
que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela... Amém. Amém. Que música linda, né? É uma música que é a nossa história como família, né? Sim. Que a gente possa receber essa oração tão bonita dessa música, né? Dizendo o papel de cada um de nós, né? Como mães, pais, esposo, esposas, filhos, né? Nosso papel de família, né? Uma família cristã. Uma família que é abençoada e alicerçada na presença de Deus, né? Uma família que caminha sobre a presença de Deus e que sabe qual que é o seu papel a desempenhar neste mundo, né? Que essa oração possa ter tocado o seu coração através desta música, né? Que você possa ter entendido o sentido do papel da sua família, o sentido do seu papel dentro da sua família, né? E que, novamente, eu repito, posso estar sendo repetitiva, mas escute a voz de Deus. Volte para a igreja como mãe, mãe que educa, mãe que sustenta, mãe que orienta o caminho que você e a sua casa devem seguir. Beth, eu queria convidar um pouquinho você para poder rezar uma oração breve aqui conosco, né? Entregar toda essa partilha, né? Esse momento da história de vocês, que vocês partilharam aqui conosco, né? Que a gente pôde ver o quanto vocês foram obedientes a Deus, o quanto vocês buscaram na igreja essa estrutura mesmo para trazer dentro para a casa de vocês. Eu queria convidar você para estar fazendo essa oraçãozinha aqui final, né? Entregando todo esse momento de partilha. Então, nesse momento, eu quero entregar todas as famílias, né, que hoje está vivendo um momento muito difícil de pandemia, um momento onde nós estamos perdendo emprego, onde nós estamos perdendo família, amigos, né, perto ou distante, mas é um momento difícil, né? E é uma realidade que nós estamos passando, né? E aonde o nosso foco principal tem que ser Jesus, porque muitas vezes a gente se perde no caminho. E não esquecendo que Jesus ele veio de uma família, de Jesus, Maria e José, e que eles nunca vão nos abandonar, mesmo perdendo os nossos pais, assim como o Hilton perdeu dele, né, o pai e a mãe. A gente nunca perde, a gente só ganha.
E nesse sentido, nós vamos rezar uma Salve Rainha, né? Que ela é nossa advogada. Né? Por todas as famílias. Hoje, especial assim por todas as famílias, porque até mesmo o sacerdote ele vem de uma família. Né? Então... Que a gente pode se voltar, então, para Nossa Senhora Sim. aqui presente, né? Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. E nessa intenção, nós entregamos a família da Vi. Quero agradecer. Eu tenho a mania de chamá-la de Vi, porque é Viviane, mas a intimidade nos leva, né, a chamar de Vi. Então, entregar a família dela, de toda essa realidade que nós estamos vivendo, e todas as famílias do mundo inteiro, não só a nossa, do mundo inteiro, nessa Salve Rainha, que ela é nossa advogada. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvemos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado. Obrigada eu pelo Obrigado. convite aceito Obrigado. e por partilhar um pouquinho da história de vocês. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Bom, minha gente, a gente vai encerrando aqui o programa nesse momento, né? Espero que você aí, com a sua família, caminhem juntos, caminhem sobre a graça de Deus, sua presença de Deus. A gente se despede aqui, mas eu peço que a Virgem Maria fique aí com você na sua casa, tá bom? Se sinta agraciado e abraçado por essa presença materna de Nossa Senhora. A gente se encontra num próximo programa e fiquem com Deus.